nós entendemos à luz da palavra de Deus a realidade do reino dos céus. Cristo que iniciou o seu ministério dizendo que o reino dos céus, arrependam-se porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavra de Deus que nos diz que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus inicia o seu ministério apregoando o reino de Deus, falando acerca de um sistema de governo celestial que deve reger os habitantes da terra. E logo mais vamos entender mais acerca da realidade desse reino e como nós que pertencemos ao reino de Cristo devemos viver as nossas vidas hoje no entendimento que temos uma missão a cumprir. Há um movimento que a igreja deve fazer nesse mundo e este é o movimento de resistência cristã, onde nós devemos resistir o avanço do império das trevas com as suas ideologias. Onde a igreja ela deve resistir o avanço da secularização dentro do contexto eclesiástico, dentro das quatro paredes da igreja. A igreja ela deve resistir o avanço do secularismo dentro do seu contexto familiar, na educação cristã dos nossos filhos, no discipulado geracional das futuras gerações. Nós entendemos, irmãos, na Sagrada Escritura, que não podemos adotar uma posição de neutralidade. A posição de neutralidade, ela só é válida dentro de uma cosmovisão humanista. A posição de neutralidade, ela só é válida, ela só é legítima em um sistema de mundo onde a matéria, ela é neutra por si só, ela passou a existir sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Sendo assim, logo então, podemos assumir uma posição neutra na nossa esfera pública, na sociedade. Eu posso ser cristão dentro do meu coração, dentro das minhas quatro paredes, da minha casa, da igreja, mas na esfera pública, não podemos impor a nossa moralidade, não podemos impor a nossa religião aos homens que estão lá fora. Nas Escrituras, irmãos, nós encontramos que acabamos de ler a doutrina da queda e da depravação do homem. O homem caiu em um nível de depravação tão grande que não só ele está separado de Deus, mas agora ele roga para si o direito de determinar o bem e o mal. E esse homem, ele não é mais neutro. Através da doutrina da queda que enxergamos na Sagrada Escritura, nós entendemos que não existe homem neutro. Se não existe homem neutro, no sentido que ele não é bom e nem ruim, ele é neutro, isso não existe à luz da palavra de Deus. E dentro de uma cosmovisão cristã, dentro da cosmovisão do reino de Deus, se cremos que o Rei do Universo criou todas as coisas, logo ele determinou o propósito de todas as coisas. E se Deus determinou o propósito de todas as coisas, logo, não existe homem neutro. Não existe obra humana que seja neutra. Ou este homem está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, ou ele está em rebelião contra Deus. Ou o nosso pensamento, as nossas ideologias, as nossas filosofias estão em submissão ao senhorio de Cristo, ou elas estão em rebelião contra Deus. Ou as nossas ideologias, as nossas práticas estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, ou elas estão em rebelião contra Deus. Nós vemos claramente que a visão de mundo materialista, existencialista, ela apregoa que o homem, então, ele pode viver sem precisar de nenhuma definição ou de nenhum padrão pré-estabelecido ou pré-definido. O homem ele pode então viver a sua vida, governar a sua vida, a sua família, as suas ideologias, as suas filosofias, sem precisar de Deus. O que a serpente ela propõe à mulher é que o homem agora ele pode determinar se aquela árvore seria bom ou ruim. Nós vemos que a partir da queda no Éden, o homem arroga para si, em rebelião contra o reino dos céus, em rebelião contra Deus, a habilidade de definir a moralidade e definir o propósito.
E o que nós vemos, o resultado disso, nada mais é, irmãos, do que uma ética circunstancial. O que nós vemos aqui, nada mais é do que uma sociedade que assume uma posição que não precisa de Deus. Sendo assim, a ética, ela é puramente circunstancial. O homem, diante das suas circunstâncias, ele pode determinar aquilo que é o bem e o mal. O homem agora, ele não precisa de Deus. O homem, ele sendo agora o centro do universo, sendo o centro da criação, ele agora arroga para si a habilidade de determinar o bem e o mal. Sendo assim, nós temos o resultado na nossa sociedade, que é uma ética circunstancial. Essa ética circunstancial define que o homem, ele não pode exercer um juízo a um criminoso que comete um crime pré-determinado, um crime bárbaro, um ato de terrorismo, como Romanos no capítulo 13 nos mostra que ao Estado Deus entregou o poder da espada, e nós vamos estudar mais sobre isso na nossa imersão. Os 3 governos estabelecidos por Deus e como esses governos devem agir e atuar debaixo da autoridade e da supremacia de Cristo. Nós vemos, irmãos, que a realidade da nossa sociedade, o homem, ele não reconhece uma pena capital, por exemplo, para um criminoso, um assassino, um terrorista, mas é uma sociedade que aceita o aborto abertamente, o assassinato dos inocentes. Que ética é essa? Essa é a ética circunstancial. Essa é a ética que a serpente pregou lá no Éden para a mulher. Você poderá ser como Deus. Você agora pode determinar o bem e o mal. A ética é puramente circunstancial. O ser humano agora, ele pode acreditar no que ele quiser. E de acordo com as circunstâncias e com a conveniência das circunstâncias, ele pode definir o que ele acredita. Se ele acredita que algo é certo ou errado, isso é puramente circunstancial e pode mudar a qualquer momento. O que uma sociedade acredita como imoral, como errado, e outra sociedade talvez mais iluminada, mais avançada, mais progressista, rejeita isso. Aliás, é o que a nossa sociedade secularista apregoa. Que nós chegamos ao nível que o ser humano atingiu o ápice do conhecimento e ele agora exerce domínio sobre as coisas criadas e ele não precisa de Deus. O homem pode viver agora e o que ele julga por bem ou mal, ele determina aquilo que é certo e que é errado. Sem nenhuma menção a Deus. E essa é uma visão que enxergamos no sistema existencialista, humanista, que rege o secularismo da nossa sociedade. É aquela ideia que, já que Deus não existe, logo então todo propósito, todo sentido, toda moralidade, ele então é determinado pelo homem. O homem, ele é o Deus desse universo. Essa é a visão secularista que está em guerra contra a cosmovisão da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o senhorio do nosso Senhor Jesus. É a soberania de Deus. Essa visão que o universo não tem nenhum propósito e que as coisas por si só são neutras e são determinadas pelo homem, essa é uma visão humanista, existencialista, que não tem nada a ver com a realidade das Sagradas Escrituras. Esse entendimento que o homem agora é responsável por determinar o propósito, o sentido do mundo que ele vive e que a ética é puramente circunstancial, essa não é uma cosmovisão cristã. Essa não é a visão de mundo que pertencemos. Essa não é a ideologia que nós defendemos. Essa não é a agenda que nós defendemos nesse mundo. E nós precisamos entender quais são os fundamentos da nossa resistência cristã ao avanço do secularismo na nossa sociedade. É o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a soberania de Deus. Que o Deus que criou o universo,
o Deus que trouxe à existência todas as coisas nesse mundo, é o mesmo Deus que determina o sentido das coisas. É o mesmo Deus que determina aquilo que é certo e que é errado. E então, irmãos, nós percebemos que essa visão existencialista, ela vai contra. É o entendimento que o universo por si só, ele não tem sentido, não tem propósito. Então, tudo que foi criado nada mais é do que um produto do acaso. Sendo assim, nós devemos buscar dentro das nossas próprias habilidades entender o que é melhor para nós. Mas o que a palavra de Deus nos apresenta? O Evangelho de São João, no capítulo 1, o versículo 1, diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que nós entendemos à luz dessa palavra, irmãos? Nada do que foi feito sem ele foi feito. Sem ele, nada do que foi criado existiria se não fosse a ação do Filho de Deus, se não fosse a criação como resultado da ação soberana do nosso Deus Criador. Isso significa que não existe matéria sem sentido. Isso significa que não existe nada neste universo que não tenha um propósito estabelecido por Deus. E seja o homem, as suas ideologias, os seus pensamentos e as suas filosofias, ou até mesmo o que esse homem produz, ou aquilo está debaixo do governo e da soberania de Deus, em obediência ao Criador do universo, ou está em rebelião contra Deus. E nós vemos, irmãos, que esse posicionamento humanista, secularista, existencialista, tudo passou a existir do nada e o homem determina para si o propósito das coisas. Essa forma de pensamento, ela está presente em todos os aspectos da nossa sociedade. Nós percebemos, por exemplo, que até no nosso sistema econômico isso é uma realidade. Quando os governos rejeitam a realidade das escrituras, princípios bíblicos, por exemplo, que se todos seguissem ao que a palavra de Deus fala, por exemplo, não devais nada a ninguém a não ser o amor, se todos seguissem tal princípio, não existiria inflação. Essa é uma realidade muito clara a nós. O padrão, por exemplo, do ouro como sendo um depósito que garante a estabilidade de um país, nós já vemos que as nossas economias, as economias secularistas hoje imprimem dinheiro o tanto que elas querem para ao seu bel prazer, para cumprirem os seus propósitos. Nós vemos que isso está entranhado, esse sistema humanista, secularista, no nosso sistema educacional. Nós vemos, por exemplo, que as nossas crianças, que nas nossas universidades, nas nossas escolas, o que elas são hoje? Nada mais, nada menos do que as grandes igrejas do secularismo. Nós percebemos, irmãos, que a nossa sociedade caminha de mal a pior debaixo desta ideologia. E nós, como igreja, devemos fazer o quê? Devemos resistir ao avanço da maldade no nosso tempo. Nós, como igreja, não podemos nos calar diante disso. Nós temos um posicionamento dado por Cristo Jesus e devemos resistir. O povo de Deus nesta terra, independente das circunstâncias ou das perseguições que sabemos pela própria Sagrada Escritura que iremos enfrentar, a despeito destas perseguições que a palavra de Deus nos diz que enfrentaremos, nós devemos resistir. Devemos resistir porque não devemos assumir uma posição neutra. A nossa posição em Cristo é que se Deus é o Criador de todas as coisas, se tudo que foi criado foi determinado um propósito por Deus, e a rebelião do homem trouxe a depravação, a separação de Deus, a rebelião neste mundo, e todas as mazelas que vemos na nossa sociedade hoje,
Nós que pertencemos ao reino dos céus, nós que pertencemos ao sistema de governo celestial, temos que assumir uma posição diante do caos que vemos a nossa sociedade caminhando.